Jornal da Manhã. Olha o homem aí, Alex Monteiro. Olha o homem aí, é gente da gente. Cleiton Santos. Olha, são 7 horas mais 34 minutos, de volta aqui com o Jornal da Manhã da FM Itabaiana 93.1, jornalismo com conteúdo e credibilidade, onde o café não é requentado. Aqui o café não é requentado. Você quer ficar bem informado de tudo que acontece aqui em Itabaiana, no estado, no Brasil e no mundo, acesse o portal 93 Notícias, portal de notícias mais atualizado do estado de Sergipe. E um abraço para a professora Estael Silva, sempre ligada aqui no Jornal da Manhã. Nós estamos dando início hoje à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de Sergipe, né, iniciando hoje com o candidato do Democracia Cristã, né, ele que é médico geriatra, Antônio Cláudio Neves, de 54 anos. É o nosso primeiro entrevistado de hoje, né, aqui no Jornal da Manhã da FM Itabaiana. Doutor Cláudio Geriatra, né, que se gosta de ser chamado, todo mundo conhece assim Sergipe. Bom dia, né, seja bem-vindo à FM Itabaiana e muito obrigado por atender o nosso chamado aqui para essa série de entrevistas. Eu que agradeço a atenção da rádio, a todos vocês que fazem a rádio, a pessoal da direção, a vocês que nos receberam com muito carinho, a Almi, a todos vocês, e dizer que é um prazer estar aqui em Itabaiana, né, onde eu tenho muitos amigos, tenho parentes, né, tenho familiares, né, eu tenho uns laços afetivos aqui de sangue na nossa terra itabaiana. E que eu já fui secretário de saúde, já pude trabalhar como médico muitos anos nesse hospital, atendendo todo o Agreste. Trabalhei por muito tempo aí no hospital, onde tenho vários amigos, colegas de trabalho, médicos, funcionários, enfermeiros, técnicos de enfermagem. E aí fui secretário de saúde, onde a gente pôde fazer um trabalho e conhecer Itabaiana melhor e poder ajudar. Então é um prazer estar aqui vendo velhos amigos e podendo estar aqui à disposição de todos, né? Para atender as dúvidas e falar em proposta para o melhor do nosso Itabaiana, nosso Agreste e do nosso Sergipe, né? Vamos fazer o possível para trazer novas ideias que possam favorecer nossa sociedade. Mesmo com esse rascunho inicial, quem é, né, o doutor Antônio Cláudio Neves, de 54 anos, para que o povo de Sergipe conheça melhor? Pronto. Bom, eu sou um médico formado na UFES, Universidade Federal de Sergipe, né? Sou o primeiro médico geriatra da Universidade Federal de Sergipe a se tornar membro da Sociedade Brasileira de Geriatria titular, membro titular, isso me orgulha muito na minha história. Ajudei a desenvolver, trabalhando com os idosos, mecanismos de defesa e proteção do idoso há muitos anos. Promovi a criação da Lei Salve, Sistema de Aviso Legal de Violência contra a Pessoa Idosa, que é uma lei hoje que funciona muito bem em nosso estado, é modelo em Aracaju, que a gente já apresentou no Conselho Nacional do Idoso e hoje é uma referência nacional. Dou palestra no Brasil todo, nos encontros nacionais de aposentados, divulgo Sergipe, trago eventos para aqui para Sergipe, a nossa orla, fortaleço o turismo, as pessoas não sabem disso, então já ajudo muito. E a gente está aqui porque justamente esses idosos, nesses movimentos, eles têm hoje intenção política de melhorar o país. As pessoas não sabem, mas cerca de 70% dos idosos aposentados, eles sustentam e ajudam filhos, netos, familiares, na manutenção de um trabalho, no empreendimento, no estudo, no transporte, numa moradia. E esses idosos, além dessa ajuda de apoio financeiro, estrutural aos filhos e netos, eles têm algo a mais que o IBGE fala sobre essa questão da ajuda, que aí eu, como médico geriatra, tenho observado no consultório, e há muito tempo. Esses idosos se preocupam com o futuro dos netos e dos filhos. Então, a proposta da gente é gerar desenvolvimento para a Sergipe, gerar emprego, posto de trabalho, garantir um futuro para deixar esse idoso que está ali comigo, a gente faz essa militância com o idoso mais tranquilo. Então, o movimento é, vamos tratar bem o jovem, vamos desenvolver Sergipe, para dar essa gratidão a quem já muito construiu o nosso estado, que são os idosos aposentados. É uma forma de, até como médico, ser humano, agradecer aos aposentados que muito confiam em mim e pediram para que eu fosse candidato. Então, atendendo ao pedido deles, a gente vem nessa missão de trazer desenvolvimento, de melhorar a Sergipe, trazer novas ideias. É isso que a gente está fazendo nesse momento, com a graça de Deus, agradecendo a saúde, o momento, toda a oportunidade que a gente está tendo. Doutor Cláudio Geriatra, como aqui foi dito no início do programa, nós tivemos, né, nos últimos tempos uma luta muito grande da segurança pública, envolvendo policiais no movimento Polícia Unida, lutando pelo adicional de periculosidade,
reclamando das condições precárias de algumas delegacias, da falta de estrutura ofertada pelo Estado. E o nosso tema inicial, para que o senhor fale o que é que o senhor tem como plano de governo para essa área tão importante que é a segurança pública, o senhor falasse, né, o que o senhor tem planejado para caso seja governador desse Estado na área da segurança pública. Muito bem. A questão da segurança pública, gente, é algo de muito importante. A gente tem uma população que vive hoje preocupada, porque a paz é um dos bens maiores que Deus deu ao homem. E a gente tem que garantir essa paz, essa tranquilidade. Então, a gente assiste as mães, avós, preocupados com os filhos que saem para estudar, se já voltaram do estudo, do trabalho, se já chegou, a apreensão, a ansiedade. No consultório como médico geriatra, eu atendo todas as pessoas e a gente sabe da preocupação das famílias sobre a questão da segurança, o quanto é importante você ter um Estado, as cidades com paz. Então, a gente precisa realmente combater a violência. Mas a violência a gente não combate somente com força, a gente precisa fazer um planejamento, a ideia. Então, a gente tem 2 pilares que a gente coloca para combater a violência. Uma, diminuir a vulnerabilidade, evitar que a gente tenha mais jovens sendo inseridos ao crime. E como a gente faz isso? Apoiando o jovem, dando mais estudo, com mais conforto, com mais motivação, tem que melhorar a educação, melhorar a questão motivacional na educação, esporte, lazer, tirar o jovem da possibilidade, diminuir a possibilidade do jovem para a droga, tratar o humor, a depressão do idoso, da depressão do jovem nas escolas, fazer mecanismos simples e baratos de rastrear a alteração de humor no jovem, aqueles jovens que não estão tendo bom rendimento escolar, o que é que está acontecendo com eles, para a gente diminuir o grupo de pessoas vulneráveis que possa o crime puxar e trazer desvio de comportamento e sofrimento para as famílias. Isso é um pilar. Dar um fortalecimento, criar expectativa para esse jovem, trabalhar essa parte social. Na parte policial, a gente precisa fortalecer a inteligência. A gente precisa incentivar o policial. A gente precisa dar gratificação de desempenho por resultados aos delegados, aos policiais, aumentar o efetivo policial, capacitar, melhorar a capacidade de inteligência, de você evitar o crime organizado, dar premiação, gratificação por desempenho, por cada inquérito bem feito em cima do crime organizado em relação à droga, fazer um trabalho focado para realmente diminuir o combate, a gente fazer um combate à droga mais eficaz. Então, a gente precisa desses 2 pilares, diminuir os grupos vulneráveis, diminuir a possibilidade da utilização do jovem no crime. A gente faz isso dando uma atenção social, educacional e de esporte bem feita e de saúde preventiva, e a gente faz isso gratificando bem o servidor público, o protetor, que é o policial. Esse policial ele deve ser muito bem tratado, deve ser muito incentivado, inclusive a questão do humor também. Eu tenho pacientes policiais com depressão, com ansiedade. Isso a gente precisa valorizar o policial, a gente precisa de mais policiais e a gente precisa ter isso com um mecanismo de muita competência nesse sentido, porque a gente tem que combater tudo que possa trazer e tirar a paz das nossas famílias. Sobre essa questão que o senhor tocou aí, muito importante, né, a quantidade de policiais que têm adquirido a depressão, né, ao longo dos anos, ao longo do trabalho, e também a falta de assistência por parte dos nossos governantes às famílias. Por exemplo, nós tivemos aqui um delegado, o doutor Marcelo Hercos, assassinado, né, onde estava ali exercendo a sua função enquanto policial, tentando defender a sociedade de um golpe. E a gente percebe ainda uma insatisfação muito grande pela classe. O que faria o senhor, sendo governador, para prestar essa assistência à família, não apenas com homenagem depois, né, de morto? Você tem que ter projeto de lei, de incentivo, de apoio social a toda família que sofra uma perda da vida de um policial. A gente tem que ter um projeto específico, o custo não é alto. A gente tem perda de vida de policiais, mas não são tão frequentes. Então, o Estado tem condições financeiras de fazer um projeto de um apoio maior, de dar um suporte maior para que o policial possa ter a tranquilidade de, se porventura acontecer um acidente no trabalho, que é uma questão que pode acontecer, uma atividade de risco, de receber periculosidade, que você tenha para essa família um apoio social maior, financeiro, de sustentação, um tipo de pensão maior com alguma adicional. Isso pode ser feito. Se o policial tiver perdido a vida em atividade policial, que a pensão e que a questão da família dele possa ser compensada pela vida que ele deu em favor da sociedade de uma forma melhor e que ele possa ter esse conforto durante o seu trabalho. Isso é também incentivar o policial, fazer ele trabalhar com mais boa vontade, com mais tranquilidade em relação ao futuro de sua família. Então, a gente tem que fazer isso. Isso é bom para o policial, isso é bom para a sociedade, a gente vai ter um policial mais motivado, mais satisfeito em seu trabalho. Isso é muito importante, porque a gente tem que lembrar, gente, que o policial é uma atividade que você não mensura o trabalho dele por quantificação, é qualidade.
ele vai se empenhar mais ou menos se ele estiver mais motivado. Então, se ele estiver mais motivado, ele aprofunda na investigação, ele consegue descobrir mais detalhes de uma quadrilha, ajudar o delegado a fazer um inquérito policial melhor, o próprio delegado vai fazer um trabalho melhor. Então, esse trabalho que necessita de qualidade, ele precisa ser bem motivado, precisa ser bem pago, bem reconhecido pela sociedade e pelo Estado. Então, o policial precisa desse apoio para o bem da nossa sociedade. Doutor, nós temos uma necessidade muito grande, talvez seja uma das pastas mais, que tragam dificuldades dentro da gestão do governo atual, que é a saúde pública. Nós temos muitas reclamações diárias pela falta de atendimento de qualidade nos nossos hospitais, nas nossas clínicas, o atendimento médico, a falta de estrutura, de equipamento dentro desses hospitais. Tivemos maternidades sendo fechadas aqui em Sergipe, e a gente percebe uma procura muito grande justamente pelo uso em nosso hospital de urgência, pela falta de um bom atendimento nos hospitais regionais, como aqui em Itabaiana, no Hospital Regional de Glória e de outras cidades. O que o senhor pretende fazer para mudar essa situação da saúde pública no estado de Sergipe, que não oferta qualidade ao cidadão? Muito bem. O que eu vou falar aqui é muito importante. Espero que a sociedade cobre dos gestores, independente. A gente está passando aqui uma campanha eleitoral. Eu sou Cláudio, candidato a governador, médico geriatra. Não sei se a gente pode estar falando número nessa altura, não sei se partido. Pode, não? Como candidato, acho que já é possível. É o número sim. 27, né? As pessoas não sabem. Aproveitar que nosso partido é pequeno, aproveitar aqui o apoio da rádio, da possibilidade democrática disso. E aí as pessoas que estão entrando na rádio agora, entender, relembrar, eu já fui secretário de Saúde de Itabaiana, de Macambira, fui diretor central de saúde no governo João Alves. A gente implantou o SAMU estadual, foi na minha gestão como diretor central de saúde, que a gente bateu o carimbo e botou a equipe de implantação, aquisição de ambulâncias, base de implantação. Então, eu já fiz pela saúde do Estado, a nível estadual, como diretor central de saúde, em pouco tempo que fiquei lá. Aqui, como secretário de Saúde de Itabaiana, a gente implantou o Centro de Especialidade Odontológica, a gente, trabalhou na questão, a unidade de São Cristóvão, se você chegar lá, tem Antônio Cláudio Sandar Neve, a placa lá, eu era secretário de Saúde, a questão da diálise, da questão da nefrologia. Na época da dengue, em 2008, você se lembra, aquelas poltronas no hospital de Itabaiana, eu era secretário de Saúde, foi eu que tive a iniciativa, vendo o povo angustiado, o hospital era da gestão estadual, não era do município, mas a prefeitura de Itabaiana, a gente lá, secretário municipal, foi lá, pediu permissão ao diretor, adquirimos as poltronas e colocamos para que as pessoas com dengue fossem melhor assistidas naquela época. Tenho orgulho disso, de ver, ir no hospital assistir as pessoas melhor assistidas aqui da região de Itabaiana, do Agreste toda. Então, a gente já fez alguma coisa e a gente fez um diagnóstico nisso. A gente tem uma experiência na saúde. Qual é o diagnóstico que a gente tem? E aí eu tenho que passar o médico, sou médico, dar o diagnóstico. A gente tem uma falta de protocolos eficientes. Isso a gente viveu naquele tempo, foi pouco tempo na gestão, mas pude fazer muita coisa e observar muita coisa. A gente aprendeu. E a ideia aqui que eu quero a vocês, a gente precisa de uma gestão com eficácia, com protocolos, para que a gente tenha menos complicações, valorizar a prevenção. Os pequenos municípios precisam de uma participação maior do Estado. Os pequenos municípios eles não têm competência técnica nem recurso para capacitar os médicos da atenção à saúde da família, os enfermeiros, os agentes de saúde. O Estado precisa levar a mão até esses municípios, dar uma ajuda, capacitar, não ficar só esperando que aconteça aquele programa nacional, a equipe de saúde da família, vem um recurso do governo federal para as prefeituras, paga os profissionais, complementa com a renda, e aí faz aquilo, fica aquele feijão com arroz, vamos botar um tempero, o Estado precisa botar um pouquinho de tempero. O Estado precisa entrar nesse programa e fazer Sergipe uma saúde diferente. Precisa criar protocolos, vou dar um exemplo a vocês, para que o médico da equipe de saúde da família fique seguro, para que o enfermeiro fique seguro, que o agente de saúde possa informar a família. Vou dar um exemplo clássico para vocês. As filas de encaminhamento para exames e consulta para especialistas enormes, e muitas vezes não são necessárias. Por quê? A família chega para o médico da equipe de saúde da família e diz, doutor, eu preciso de um encaminhamento para o neuro. Meu pai teve um AVC. O pai teve um AVC, ele tem um idoso lá, tem 2 meses, está estabilizado o AVC. Já teve a sequela, não vai piorar rápido, talvez pode só se tiver outro, nem vai, assim, de uma hora para outra, agravar. Então, está estabilizado. Ele precisa de fisioterapia, de reabilitação, de controle do fator de risco, para não ter um novo AVC, controlar o diabetes, controlar a pressão, controlar o colesterol, não faltar, precisa desse cuidado. Mas o pessoal acha que ir para o neuro vai salvar. A população não sabe, a população é leiga. Então, a gente precisa o quê? De um protocolo que diga, e assim o Estado diga aos pequenos municípios, esse paciente não precisa sair correndo para o neurologista, certo? Não precisa fazer correndo uma ressonância, que aí você começa a ter encaminhamentos
e a família acredita, a família não entende de saúde, que tem que ir porque acha que o neuro vai salvar e não vai. Então, você tem que capacitar, criar protocolos para que o médico da equipe de saúde da família ali mesmo dê atenção e garanta o bom atendimento e a prevenção para não ter outro AVC, não precisa desses encaminhamentos desnecessários. Então, a gente precisa acreditar que o médico da equipe da saúde da família pode fazer, pagar esse médico mais, dar uma gratificação de desempenho do Estado para os médicos da equipe de saúde da família. O Estado isso aí pode fazer diferente. Você vai economizar, vai diminuir fila de espera, sofrimento, vai diminuir falsas expectativas para a população que é leiga. Então a gente precisa fazer isso, precisa rastrear melhor as depressões. Tem muita gente sofrendo com depressão que não é diagnosticada. Simples, não precisa de exame para isso. Medicamentos que não são caros, a gente vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, e aí a gente está falando da parte de atenção primária. Por quê? Porque se você faz uma boa atenção primária, você diminui a demanda para alta complexidade para os hospitais. Então, a gente precisa fazer isso, um bom controle de todos os fatores de risco, protocolos, e dar segurança às equipes de saúde da família, que esse protocolo venha carimbado pelo governo, que o governo assine, bate embaixo, o médico não precisa encaminhar esse caso, esse caso pode ser resolvido aí, para ser resolvido aí o médico ficar bem incentivado, ele vai ter uma gratificação do Estado também. Vamos valorizar a mão de obra médica, vamos criar algo diferente em Sergipe. Então eu já fui secretário de saúde do pequeno município, do médio município e do próprio Estado, já fui diretor central de saúde. Eu sei o que é que precisa ser feito para melhorar a saúde. E nessa questão de assistência, dentro da alta complexidade que você falou, onde os hospitais estão carentes, a gente precisa cuidar disso com carinho. Vou colocar um exemplo para vocês. A gente está com toda essa carência, gente, e o pessoal está construindo o Hospital do Câncer no interior. Agora preste atenção que eu vou falar para vocês. A pessoa com câncer, lá no hospital no interior, tem uma trombose, vai precisar de cirurgião vascular, vai ter cirurgião vascular no interior. Tem uma metástase, um problema no cérebro, vai precisar de um neurocirurgião, cirurgião de cabeça, vai ter lá. Tem um problema no pulmão, vai precisar de um cirurgião torácico, vai ter lá no interior, no Lagarto, no Hospital do Câncer. Então a gente precisa ter responsabilidade. O pessoal está construindo o Hospital do Câncer, onde você tem uma estrutura do Hospital João Alves ali na cidade, com um terreno que já foi terraplanado no fundo, com todos os especialistas para dar um suporte, e você vê uma falta de coerência. Você tinha que ter o Hospital do Câncer construído anexo ao hospital para ter todo o suporte dos outros especialistas. Vai acontecer o quê? Vai ter um hospital gigante com um bocado de paciente tendo que ser transferido para o João Alves, porque não vai ter especialista no interior. Não está tendo na capital, está faltando. Como é que você vai garantir ter especialista lá no hospital do interior? Então a gente tem, esse pessoal tem que entender que estão brincando. Então falar em expectativa em Hospital do Câncer de eleição é eleitoreiro. Isso aí a gente tem que falar a verdade. A gente precisa, na realidade, fazer prevenção, precisa diagnosticar o câncer. A gente precisa apoiar os pequenos municípios para diagnosticar o câncer de mama no início, câncer de colo de útero no início, garantir a cirurgia no início, para precisar de menos leite, precisar de menos hospital de câncer, a gente precisa de menos dor, não é garantir hospital para cuidar de dor, a gente precisa evitar a dor. Essa é a proposta de Cláudio Médico Geriatra, é prevenção, é o foco na prevenção e ter coragem de falar. Hospital de câncer não é solução maior não, é bom para quem não tem jeito, não teve jeito. O câncer avançou, você precisa dar um suporte, vamos cuidar, mas a gente tem que prevenir para precisar o mínimo possível de leitos para atender pessoas com câncer avançado. A gente precisa cuidar do câncer no início, a gente precisa de prevenção, tanto na segurança, como na saúde, como na educação. A gente tem que ter uma visão mais técnica do Estado, é amor para fazer isso, né? E aí a gente tem que falar essas verdades, mesmo que criam desgaste com os colegas. O senhor contestou aí a criação do Hospital do Amor que está sendo construído aqui no local que está sendo feito. O local acho que tinha que ser na capital. Um hospital realmente magnífico, a estrutura que está sendo implantada lá naquele município. Mas o senhor acabou esquecendo de falar do Hospital do Câncer, que já era talvez para estar bem adiantado ou talvez concluído, que iniciou as obras em Aracaju, né, e ficou numa terraplanagem praticamente boa parte do dinheiro, né? Onde até hoje ninguém dá satisfação à população. Eu gostaria que o senhor falasse também sobre a questão do Hospital do Câncer na capital, né, que seria uma obra magnífica também, uma obra para atender pessoas que sofrem com essa doença. Tivemos aqui um ex-governador, né, que faleceu do câncer, e a gente não percebe essa preocupação com o dinheiro que foi gasto ali. E mais uma vez, só agora na campanha, volta a se comentar no retorno dessas obras. Exatamente. Então, Hospital do Câncer, seja ele Hospital do Amor em Lagarto, seja ele hospital junto ao João Alves em ano de eleição, eu não vou ficar usando isso para pedir voto não, meu irmão. Isso é oportunismo político. O povo não é bobo, não. Por que só se fala em Hospital de Câncer no ano de eleição? Seja o de Amor de Lagarto, seja o do governo do Estado, João Alves. Tem que falar em prevenção. Quem é que está falando em prevenção que vai fazer um programa de protocolo para levar exame, diagnosticar o câncer cedo no interior, de Dona Maria, lá no povoado, para evitar que ela chegue com câncer avançado amanhã, seja no Hospital do Amor, seja no Hospital da capital. Então, falar em Hospital de Câncer, seja qual for o Hospital do Câncer de eleição, é oportunismo. E Cláudio, médico geriatra, não vai fazer isso não. Vai dizer que o povo precisa de exame na hora certa e do cirurgião, seja no hospital qual for, no interior, hospital aqui de Itabaiana, o hospital onde for, de Lagarto, o hospital pequeno, que possa tirar o câncer no início. A gente precisa cortar o câncer no início. A gente precisa de uma política eficaz de prevenção para justamente não ter os hospitais superlotados.
Se a gente tiver essa política bem feita, a gente não precisa estar falando em clamor e precisar de leito para atender câncer avançado, não. A gente precisa evitar e prevenir o câncer avançado. Essa é a minha proposta. E não ficar falando em hospital de câncer sem falar no que é mais importante e competente. Aquele político que só fala em hospital de câncer e não fala em prevenção, ele não é bom gestor e está mal assessorado. É incompetente e mal assessorado. Porque antes de falar em hospital, tem que falar em prevenção do câncer. Porque está tendo câncer de de útero, que é um absurdo no nosso estado avançado. Câncer de mama avançado ainda no estado. Eu chego no consultório, esse ano que eu peguei de câncer avançado no consultório, é um absurdo. Chega, dói. As pessoas chegando lá com câncer avançado, porque não fizeram o exame de prevenção no correto. Então, isso a gente tem que combater. Eu sou médico, estou lá no consultório e assisto. Então, o que a gente precisa é prevenir o câncer avançado. A gente precisa diagnosticar no início, orientar a alimentação adequada. A alimentação não precisa ser cara, não. E eu faço isso já, se você chegar lá no canal do YouTube, de graça, eu já faço há muito tempo, orientação, entrevista para prevenção de câncer. A gente tem que orientar a alimentação para prevenir câncer, combater o tabagismo, combater a alimentação errada, falar que fritura, independente do óleo, tem radicais livres e aumenta o risco de câncer, é coisa simples. Orientar a pessoa a comer comida assada, cozida na água, e não torrada no óleo, porque isso sim tem radicais livres, aumenta o risco de câncer. Coisa simples, que vai diminuir a incidência de câncer. Educação em saúde. A gente precisa falar em educação, prevenção, orientar o povo, dar luz ao povo, para a gente não ter câncer avançado. Essa polêmica é boa de ser discutida e com coragem. E tem que ter coragem para falar isso, porque é bonitinho falar, eu apoio o Hospital do Câncer do Amor. É bonitinho falar isso para ganhar voto. A gente precisa prevenir o câncer, meu amigo. Doutor, o senhor falou na extensão de levar esse tratamento do câncer, esse investimento para o USE, né? Mas eu não vi o senhor seria falar, correto tecnicamente. Na questão da saúde, eu não vi o senhor falar sobre expandir, por exemplo, a melhor qualidade no atendimento aos hospitais regionais do interior do estado. Isso é claro que tem que ser feito. Aqui em Itabaiana, por exemplo, nós não temos leito de UTI, o Hospital Regional de Glória atende inclusive pessoas da região do Alto Sertão e também de Alagoas. Talvez não seja esse o caminho para descentralizar toda essa demanda que o USE recebe diariamente, que acaba que não tendo justamente um tratamento, um atendimento melhor, pela quantidade de pessoas que buscam somente esse atendimento na capital, doutor? Isso é correto, você está correto, está atrasado. Precisa se melhorar a estrutura dos hospitais regionais, para não precisar de estar transportando para a pessoa ter na nossa região, aqui tem Itabaiana, nossa Itabaiana, não precisar estar levando gente correndo para o Hospital João Alves. Eu me lembro das pessoas, eu trabalhando aí dando plantão no hospital, até hoje eu me lembro, há muito tempo atrás, um motorista, Vieira, o nome dele, me lembro, salvo engano, saiu correndo para levar um idosinho, o idosinho já estava bem avançado o problema, eu cheguei, fulano, vai devagar, não precisa ir correndo muito, o paciente está estabilizado, era acho que é um AVC avançado, sequela, mas estava estabilizado. Ele agoniado, a família angustiada, ele com pressa, eu avisei, cuidado, ele saiu correndo, parece que eu estava adivinhando. Daqui a pouco volta ele, virou a ambulância, o paciente na maca, ele todo machucado, não chegaram ao João Alves, ele na pressa de levar. Então a gente precisa, eu fiquei triste nesse dia, dando plantão aí no Hospital Itabaiana e assistindo aquela cena. Quer dizer, o motorista saiu, coitado, angustiado, pensando que ainda poderia dar um socorro, era um idoso, mas o quadro já estava estabilizado, mas ele, não, doutor, eu senti ele meio afobado, porque absorveu a ansiedade da família e acabou tendo um acidente de trânsito. E parece que eu estava adivinhando quando eu vi ele ansioso. Então, ele disse, cuidado, aí ele chegou todo machucado, felizmente não faleceu, não teve nada grave, mas o que é que acontece? A gente precisa evitar essa necessidade, a gente precisa com Itabaiana com um hospital melhor, a região é forte, paga muito imposto, o povo de Itabaiana, do Agreste, das cidades aqui, Campo do Brito, Macambira, toda essa região, Ribeirópolis, precisa de um hospital para evitar essa necessidade, a gente vai sim, Cláudio, médico geriatra, é claro, com todo amor, naquela época quando eu pude, eu botei as poltronas no Hospital Itabaiana, dessa vez, se Cláudio for o governo, Cláudio coloca a UTI, coloca tudo e deixa a Itabaiana mais independente de Aracaju. Essa é a proposta minha. Já fiz e posso fazer mais, e tenho coragem para fazer. O que é que o senhor pretende fazer para levar os médicos aos hospitais públicos? Porque a gente percebe hoje os médicos mais presos às clínicas particulares, do que é um bom atendimento dentro do hospital público. O que é que precisa fazer? É salário? O que é que precisa realmente dar de qualidade para que os médicos tenham esse desejo de trabalhar no hospital público? Muito bem. Tive no Sindicato dos Médicos há um tempo atrás, vou estar agora, novamente, agora em setembro, na reunião normal de candidatura, e mais falando uma prévia no almoço lá, que eu sou da Sociedade Médica, com os colegas do sindicato, a gente conversando sobre isso no almoço, e a necessidade de nós termos um plano de carreira para a classe médica. Pense bem, o médico é um pai de família, o médico tem filhos, tem família, ele precisa garantir seu futuro, ele trabalha muito, ele estudou muito. A maioria dos médicos vieram de família, como eu vim, de classe média, classe baixa. O pessoal pensa que médico vem de família rica, é um percentual pequeno, gente. A maioria, se você for conversar com meus colegas que eu fiz faculdade na Universidade Federal de Sergipe, tudo de classe média esforçada. Então, o que acontece? O médico tem a família dele, tem a necessidade dele, muitos ajudam familiares, trabalham muito,
esse médico tem que ter a garantia de um futuro tranquilo. Como é que o médico vai deixar um ambiente privado que está dando uma remuneração maior para ir para o público sem a certeza de um futuro garantido? A gente precisa de médicos com plano de carreira, ganhando bem, com garantia de que se ele se dedicar, como antigamente no CESP tinha. Vocês se lembram do CESP? Eu trabalhava aqui com o doutor Diniz, vocês se lembram? A gente tinha aqui o pessoal que trabalhava, maravilhosos aqueles médicos. Eu dava plantão como estudante de medicina aqui, na época do CESP, com aquela turma do CESP. Aquela turma do CESP eram concursados. Vejam só se as pessoas que estavam aí não se lembram, os mais velhos se lembram, doutor Diniz, o pessoal se lembra daquela turma. Eu dava plantão estudante com aquela turma, aprendi com ele, estudante, vinha para aqui dar plantão. Dia de domingo eu estava aí nesse plantão no hospital. E aí aquela turma, eles tinham um plano de carreira, o antigo do CESP. O que é que aconteceu? O governo descentralizou a saúde, jogou para os municípios, mas não jogou o capital suficiente, nem a ideia, a necessidade de ter um plano de carreira para os médicos. Então a gente tem hoje falta de um plano de carreira, de boa remuneração, para garantir que os médicos possam ser fixados naquele município, tenham garantia que vão poder se aposentar ganhando bem, e não abandone aquele plantão, nem mude de hospital, ou abandone, que canse do plantão e desista de dar plantão porque recebeu algo melhor. O médico, se ele tiver um concurso bem feito, um plano de carreira bom, como o antigo CEP estadual, ele não vai largar, porque ele diz, aqui eu estou garantindo minha aposentadoria, é aqui que eu vou ficar. Ele não vai abandonar. Então, os bons médicos, gente, para trabalhar para o povo no hospital, eles precisam ser bem remunerados, ter garantia de futuro, precisa de concurso, plano de carreira, gratificação de desempenho, como antigamente existia. O pessoal desmanchou o que era bom. A gente vai voltar a fazer Sergipe modelo para o Brasil. Carreira de médico para incentivar a fixação do médico nas regionais, sim. Esse é o projeto que a gente tem para os médicos e para o povo. São exatamente 7 horas mais 59 minutos. Nós estamos entrevistando hoje o doutor Cláudio Neves, médico geriatra, candidato ao governo do Estado de Sergipe pelo Democracia Cristã. Nós vamos chamar um bloco comercial e retornaremos daqui a pouco com a sequência da entrevista. Jornal da Manhã. Sua rádio FM Itabaiana, sintonizada em você. Eleições 2022 é na 93 FM. São exatamente 8 horas mais 7 minutos, de volta aqui com o Jornal da Manhã da FM Itabaiana 93.1, jornalismo com conteúdo e credibilidade, iniciando hoje a série de entrevista com os candidatos ao governo do Estado de Sergipe, né? Entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Estamos recebendo hoje o doutor Antônio Cláudio Neves, médico geriatra, nosso primeiro entrevistado, ele é do Democracia Cristã, e já falou aqui sobre segurança pública, sobre saúde, e a gente retorna do bloco comercial, agora falando também de outra área importantíssima, que é a educação, e que também temos muitas participações de mães, de cobranças, insatisfação de professores, né, através do Sintese, pela situação que é tratado o magistério aqui em Sergipe. O que o senhor tem como candidato ao governo de Sergipe a oferecer, caso seja eleito no dia 2 de outubro, para a educação pública desse estado, doutor? Educação é o futuro. Investir na educação é a garantia de lucro para nosso país, para nosso estado em Sergipe. Então, como médico, mas antes de tudo, como filho de uma professora, minha mãe era professora, né? Aluno que fui, e pai hoje de aluno, meus filhos são alunos. Então a gente tem que lembrar que a educação está presente em nossa vida, em nossa família, em todo momento. Aí eu lembrei de minha mãe, quase choro aqui, mas vou me segurar. Então o que é que acontece? A gente tem que ter uma educação que a gente valorize, sobretudo, o professor. Não é porque minha mãe era professora que eu vou dizer isso, não. É porque é necessário o professor motivado, é necessário o professor tranquilo. Gente, o consultório, 20 anos fazendo consultório, a gente aprende muito. O consultório é um laboratório, a gente tem que trazer do consultório para a vida e para a política. A quantidade de professores que eu atendo no consultório, que chegam angustiados, sobrecarregados, insatisfeitos com a remuneração, esse professor com depressão, como é que ele vai ter motivação, capacidade mental para ensinar bem e motivar o aluno? Então, antes de tudo, a gente precisa ter um professor motivado. Um professor que esteja com humor bem, um bom humor, tranquilo. A gente precisa rastrear a alteração de humor, precisa de um programa de saúde do professor. A gente vai ter no nosso governo um programa de acompanhamento da saúde do professor. Eu vejo isso pela quantidade de professores que me procuram no consultório que eu atendo. É grande, com problemas sérios. Então a gente precisa, para evitar que esse professor tire licença e perca a continuidade do ensino, porque muitos chegam necessitando realmente de verdade um atestado de afastamento. Então a gente precisa cuidar da saúde do professor para que a gente tenha um bom ensino, uma coisa. Saúde. Outra, remunerar melhor o professor, para que ele fique motivado. Ele tem que estar bem de saúde, ele tem que estar bem motivado. E a gente tem que garantir plano de carreira,
com uma qualidade boa, que o professor possa saber que aquele emprego, como médico eu falei, precisa de plano de carreira, precisa ter o servidor. Olha, o Estado, quem faz o Estado é o servidor público. Não é o gestor passa, governador, Cláudio, médico, geriatra, governador, passa. Quem vai continuar fazendo o Estado é o servidor público. A boa educação é o professor. O professor bem motivado, bem pago, com boa saúde, com bom sono, sem insônia, sem depressão, para que chegue no outro dia e tenha disposição mental, tranquilidade, para perceber cada aluno, saber qual aluno precisa de uma atenção maior. E aí a gente vai ter isso em Sergipe. A gente vai fazer esse modelo. A gente vai dar atenção ao professor, não só financeiramente, como também na saúde. E ao aluno também. A gente precisa, a quantidade, já tem estudos agora mostrando, principalmente depois dessa questão da pandemia, a quantidade já existia, a quantidade de adolescentes com alteração de humor, com baixo índice de aprovação, com evasão escolar, com desânimo, com distúrbio de comportamento em aula, a gente tem uma quantidade imensa. A gente precisa tratar esse jovem, dar atenção. A gente precisa de saúde na escola. Então a gente vai ter o programa Saúde na Escola para o professor e para os alunos, e o custo disso não é alto. É rastreamento, que é rastrear o humor, basta apresentar questionário, critério, protocolo. E isso eu sei fazer. Eu sou médico do trabalho também, está aqui no meu currículo. Eu sou geriatra e também sou médico do trabalho. Então, de saúde do trabalhador eu entendo. Já trabalhei em grandes empresas, eu entendo de saúde do trabalhador. E meu conhecimento eu vou levar para o servidor público como médico do trabalho. Eu vou botar saúde do trabalhador. O servidor público vai ter saúde do trabalhador de verdade em Sergipe, com o Cláudio Governador. A gente precisa disso, que o servidor tem que estar bem tratado. E a gente precisa de saúde, de ensino integral para aquelas famílias, para aquele pai e mãe que trabalha, um ensino integral com qualidade, que não é caro não, em que a gente bote mais esporte, aproveite os talentos de cada local, abrir as portas para o professor de futebol da região, para o professor de capoeira da região, para a gente interagir o esporte, motivar o crescimento na comunidade. A escola, ela tem que abrir as portas e ser luz para a comunidade. A escola, ela pode interagir com a comunidade, com o esporte, com a juventude. A gente precisa ter mais professores de esporte, de educação física, trabalhando esporte para o jovem na escola, interagindo com a comunidade. E cobrar isso, mas tem que ser feito com protocolo. Qual é o resultado? Teve mapeamento. O governador tem que receber do secretário de Educação. Quantas escolas aumentou o projeto? Quantos de adesão tive? Quantos membros da comunidade estão participando do projeto? Quantos alunos estão interagindo? Cadê o questionário aplica? Os alunos responderam, o projeto cresceu. A gente vai ter projeto, vai ter controle de qualidade. Isso a gente vai fazer para a educação de Sergipe. Essa é a ideia, a gente tem que ter essa ideia. Para trabalhar os indicadores. Os indicadores de educação vão estar no portal. O portal de transparência do governo do Dr. Cláudio, médico geriatra, não vai estar só despesa e receita, não. Está lá no meu plano de governo. A ideia é ter receita, despesa e os indicadores de resultado. É um portal de transparência analítico, em que a gente analisa resultados. Então a gente vai ter resultado em todas as áreas, educação também. O índice de evasão escolar, índice de aprovação, índice de adesão à escola, de matrícula, tudo a gente vai ter tudo certinho acompanhando. A população, no meu projeto de governo, a população vai poder opinar com o celular no portal de transparência do governo. E não vai olhar só o resultado, despesa e receita, valor numérico não. Vai olhar se melhorou, se aquele secretário de Educação melhorou a evasão escolar, melhorou a índice de aprovação, vai olhar toda essa avaliação de qualidade da educação, vai opinar. Começou a ter muito crítica, vocês da jornalismo vão pegar o portal de transparência analítico, não é só de resultado financeiro, de análise de indicador de gestão, de meta, vai perguntar ao governador, doutor Cláudio, o senhor é governador, sua educação está cheia de crítica, os indicadores caiu, eu vou ter a obrigação de chegar aqui na sua frente, Cleito, e dizer assim, tá certo, Cleito, você está certo, eu tenho vergonha na cara, vou trocar o secretário de Educação, não está dando certo não. Quem vai trocar o secretário de Educação é a opinião do povo. Isso sim é gestão com a participação popular. E eu já botei meu plano de governo e está lá. Portal de transparência analítico com participação popular. Secretário vai ter que trabalhar. Não vai ser secretário indicado por deputado, não. Vai ter que ser secretário técnico de educação, de segurança, de saúde. E vai ter portal de transparência analítico. E desafio aos outros candidatos fazerem a mesma proposta e cumprir. Porque para o bem do meu futuro, do meu filho e do meu neto, o portal de transparência analítico, trabalhando indicador de resultado. Quero saber qual é o outro candidato que vai colocar isso. Fazer essa proposta, desafio os outros a fazerem essa proposta e botar em pauta e cumprir. Porque isso sim é participação popular e é ter gerência com gestão em bem do povo, sem interferência de indicação política. Essa é a proposta que eu trago para o povo. Doutor, o senhor falou aí sobre remuneração. A melhor remuneração para o magistério seria pagar o piso nacional anunciado pelo governo federal, né, sem tirar os direitos dos servidores, né, do magistério? A gente vai buscar isso. E eu acho que Sergipe é rico, tem condição. É só cortar despesas onde são menos importantes. Como a gente sabe que a educação é investir no futuro, é lucro certo, a gente tem que tirar dinheiro de outros locais e garantir uma boa educação. E isso a gente vai fazer. Passar a faca na gordura que não é saudável
onde tem despesa que não presta, que não dá lucro para o povo, e investir na educação. E a gente pode fazer isso sim. Sergipe é rico e dá para fazer. Senhor, como é que o senhor vê as estruturas ofertadas pelas escolas hoje do Estado? O senhor tem acompanhado, tem visitado municípios do interior do Estado também, doutor? Temos olhado a escola, temos olhado a questão da estrutura, a gente se preocupa com o esporte. A qualidade de quadra, de alternativa de esporte, de estrutura. A gente precisa colocar mais esporte. A gente precisa de mais esporte nas escolas. O esporte, ele vai fixar, o esporte melhora a qualidade do sono do aluno, melhora o humor do aluno, melhora o rendimento escolar, ele vai chegar mais tranquilo em casa. A gente precisa de mais escolas com ensino integral, uma quantidade maior. Tem muito pai e mãe que trabalha e que quer ter a certeza, a tranquilidade, esse pai e a mãe que está me ouvindo, que seu filho na escola, quando ela chegar do trabalho, vai ter certeza que seu filho passou um dia tranquilo, fazendo esporte, bem alimentado e bem acompanhado por professores com amor, professores tranquilos e saudáveis. E a gente vai ter isso em Sergipe, porque isso é prioridade. Como eu já disse, investir na educação é lucro certo no futuro. E a gente precisa da educação no futuro, mas a gente precisa investir mais. E a gente vai fazer isso sim. Doutor Antônio Cláudio Neves, médico geriatra, candidato ao governo do Estado de Sergipe. O que é que o senhor tem como plano de governo para outra área que talvez seja o gargalo também do atual governo, que as pessoas participam muito dos programas e cobram melhorias, que é a situação das nossas rodovias. O governo do Estado, desde a época do Proinvest, agora com o Pro Rodovias, já fez vários empréstimos com a autorização da LES, dos nossos deputados. Mas a gente o que percebe são obras de péssima qualidade, que são ofertadas à população sergipana, muitas pessoas morrendo nas rodovias, esburacadas, sem sinalização, enfim. O que é que o senhor tem para infraestrutura e rodovias desse estado, se o senhor for governador? Muito bem. Estive rodando no interior. Eu não faço alarde, não. Até porque eu não tenho militância grande, não tenho dinheiro para estar levando um bocado de gente atrás de mim, sabe? Então a gente vai em silêncio. Aí às vezes eu vou e rodo com meu filho, rodando no interior. Eu até fiz vídeo, vou até botar depois nas redes sociais, eu vou provar isso. Eu tenho um vídeo eu rodando as estradas esburacadas, filmando, ó gente como tá, e não botei, até achei. Porque às vezes eu vejo as coisas e não gosto de falar mal, ficar criticando só por criticar. E eu fiz os vídeos das estradas esburacadas, da má condição das estradas, principalmente as estradas secundárias, nos municípios onde você tem saída de produção agrícola. E a gente nota, a gente vai chegar em alguns povoados, as estradas estão terrivelmente mal cuidadas. E aí, principalmente agora no inverno, para que ele imagine o estudante, o trabalhador rural, o produtor rural com seu carro, às vezes já com dificuldade de manter um carro, passar por aquelas estradas para levar sua produçãozinha. Então a gente precisa melhorar sim as rodovias e precisa chegar e o Estado fazer uma parceria com os municípios e o Estado precisa botar o dedo. Não precisa esperar não, é porque a rodovia é municipal, porque a rodovia que vai para o povoado ali não é do Estado não. Tudo é Estado. Tudo é Estado, gente. O Estado pode sentar com o prefeito, conversar, vamos ver aquelas rodovias, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente precisa sim. Porque isso é qualidade de vida, isso é incentivar a produção, isso é garantir menor custo para a produção agrícola nossa, a educação, o aluno, aquelas pessoas que vivem na zona rural. A quantidade de estradas que você não quantifica é bem maior que você fala. Você está vendo as estradas aqui de maior acesso, de maior frequência com que as pessoas andam, as estradas secundárias. Aquelas terciárias dos povoados, se você pegar essa malha rodoviária invisível que a população que está nos ouvindo, a maioria não conhece, é imensa. E a quantidade de gente que sofre com essas estradas pequenas, mal cuidadas, é imensa. A gente precisa de um projeto em que o Estado, junto com os municípios, possam garantir melhor capacidade de transporte, de rodovia com conforto em todo o Sergipe. Sergipe é um estado que dá para ser modelo. A gente pode fazer isso com muito carinho. A gente precisa fazer isso com amor. A gente precisa, sim, melhorar as estradas. Certo? Você chega em Pernambuco, no governo daquele Campos, que faleceu da queda do avião, Eduardo Campos. Você chega em Pernambuco, e as estradas no interior, no governo dele, ele duplicou tudo, estradas estaduais. Você chega para ir para o interior, está duplicada as estradas, parece rodovia, melhor do que as rodovias federais que a gente anda aqui. Se o governador de Pernambuco naquele tempo fez, por que Sergipe não faz? Se lá fez, foi parceria com o governo nacional, a gente vai fazer parceria com o governo nacional, federal, porque naquela época Eduardo Campos fez parceria com o governo federal, levou recurso e fez a estrada todo o interior de Pernambuco. Se Pernambuco fez, Sergipe também pode. Eu uma vez disputei com Pernambuco um congresso de geriatria em 2008, eu estava no Ceará, um congresso, disputei, peguei o microfone lá e trouxe o congresso para aqui, enchi a aula, os hotéis todos, trouxe o congresso de geriatria, venci Pernambuco, num congresso, disputei lá, peguei o microfone sozinho, aí disse para votação para a gente ia ser o novo congresso Norte e Nordeste de Geriatria, e eu consegui trazer para Sergipe, venci Pernambuco, com o microfone lá no Ceará, no Congresso Nacional, participei, entrei na disputa, e era presidente da Sociedade de Geriatria, e trouxe o congresso para Sergipe. Então, se eu já venci Pernambuco numa disputa de congresso, a gente vai vencer nas estradas, vamos fazer as estradas de Sergipe ficar melhor do que Pernambuco. O que é que o senhor tem como plano de governo para a área do esporte, turismo, para a juventude? Qual é o plano de governo do doutor Antônio Cláudio Neves? Olha só,
a gente tem que lembrar que é fácil o turismo em Sergipe. Isso não é difícil para o governo, não. Sabe por que não é difícil, gente? Sergipe tem, gente, a orla mais bonita do Nordeste. Você já tem uma estrutura maravilhosa, né? O João Alves fez aquela orla que foi um presente, nosso finado governador. Participei do governo dele, quando a gente plantou o SAMU, que eu estava falando aqui estadual. Aquela orla é belíssima, ali foi um presente que ficou dado ali, a gente tem que aproveitar melhor, divulgar melhor aquela orla. É fácil incentivar o turismo. A gente tem um cartão postal lindo. A gente tem aqui a serra aqui, com nossos falcões, linda aqui para divulgar. A gente tem o nosso Parque da Cidade, estive no Parque da Cidade, fiz um vídeo, está lá até no Instagram. O leão está sozinho, fiquei triste, porque eu acho que aprisionar o animal já é ruim. E deixar o animal sozinho é pior ainda. Né? É terrível, que a solidão é a pior coisa. A pior coisa do mundo é solidão. Aí vi o leão sozinho, cadê a leoa? Perguntei, não estava, aí achei lá, não gostei, fiz até um vídeo, está no Instagram meu lá, Cláudio Geriata, as pessoas podem olhar. Eu fui lá no zoológico, olhei as condições. Aí o pessoal, por que eu só fui no zoológico? Eu fui conversar com o dono dos restaurantes, calado. Não botei isso nas mídias, não, vocês não vão achar Léo rodando, mas conversei com o dono de restaurante na orla, o que é que está precisando? Doutor, o pessoal está aqui reclamando que não tem para onde ir, depois da orla não tem para onde ir. Eu fui conversar, fui fazer o diagnóstico. Aí fui no parque, aí fui lá no parque olhar, aí vi que as condições não estão boas. Tem um teleférico, não tem uma lanchonete do lado do teleférico. Se a pessoa chegar e precisar beber uma água mineral, não tem para andar no teleférico. Teleférico lindo que a gente tem na Parque da Cidade. Então a gente precisa, coisa barata, incentivar o turismo, é fácil, é boa vontade, está faltando boa vontade. Então, eu tenho que botar um secretário de turismo que cumpra a meta, que a gente bote lá no portal de transparência e diga, cadê? Melhorou o turismo, melhorou a quantidade de hóspedes nos hotéis, está gerando renda, gerando emprego, porque você incentivar o turismo, gente, se a gente fizer isso, a gente vai gerar emprego, não é só para o garçom, para a camareira do hotel, não é só para o atendente do hotel, do restaurante, a gente vai levar emprego para o pedreiro, para o pintor que vai estar aqui na manutenção nessa estrutura, para o transportador, para o taxista, para o motorista de Uber. A gente vai dar emprego para todo mundo, gente. A cadeia, para o produtor rural que produz o legume, a fruta que vai abastecer o hotel. Então, o turismo, ele traz riqueza. Você vai ter o turismo, gente, é trazer o dinheiro do cara rico lá de fora para distribuir para o povo aqui em Sergipe. Então, a gente precisa, e turismo é ótimo para melhorar a receita do Estado. Então, a gente precisa dar um incentivo para os donos de restaurantes, donos de hotéis, eles, se o governo não tiver competência, já deixar plantada a ideia, incentivo fiscal, que é questionar o de ICMS que foi discutido no combustível, você pode discutir o ICMS para restaurante, para você poder ter os restaurantes que têm um melhor foco turístico, para trazer, para gerar renda, gerar emprego, a gente precisa dar incentivo para esse pessoal. As atividades relacionadas ao turismo precisam de incentivo fiscal, porque isso é investir em receita, trazer recursos e enriquecer Sergipe. A gente não precisa enriquecer o Estado, os cofres do Estado, a gente precisa enriquecer o povo de Sergipe. E o turismo é um do caminho para fazer isso. Qual o plano de governo do doutor para a indústria e comércio, para a geração justamente de empregos? Muito bem. A gente aqui, rapaz, é um absurdo. Olha só, Sergipe, anos. Isso aqui eu tenho até que não aliviar nenhum governador passado. A gente tem que lutar por muita coisa aqui nesse Estado. O Estado, às vezes, fica omisso em algumas coisas. Eu vou dar um exemplo. A gente tem a indústria aí há muitos anos produzindo a questão de subsídio para a produção de adubo e a gente não tem uma beneficiadora aqui do adubo. Era para a Sergipe já estar exportando adubo, empregando mais gente, aumentando a arrecadação de impostos, porque o produto beneficiado é mais caro, agrega valor. Então, a gente precisa incentivar o beneficiamento dos produtos em Sergipe. A gente precisa discutir com o pessoal. A maior exportação que a gente tem no dia a dia aqui é da laranja, do suco de laranja. A gente exporta o suco. Mas a gente exporta o suco já na caixinha? Não, é no tambor? E por que a gente não traz aqui uma forma de beneficiar e já trazer mais agregação de valor para Sergipe? Vamos procurar os investidores, vamos discutir o que a gente pode fazer para o Sergipe, dar incentivo fiscal e trazer investidor, certo? Vamos conversar com o mundo, e a gente tem como fazer isso, eu conheço gente para isso, para trazer um investimento para Sergipe e fazer Sergipe mais rico na indústria, gerar mais emprego, e a gente ter mais recursos até para pagar melhor o servidor. Não médico não, sou auditor fiscal tributário também, tenho experiência, já ocupei vários cargos, já trabalhei na Secretaria de Planejamento também do Estado. Está aqui meu currículozinho, deixei a biografia, você não viu. Já estudei economia antes de fazer medicina, no passado. Eu já tenho um certo conhecimento e tudo que eu gosto de fazer com meta. E onde eu passei como gestor, se vocês conversaram, eu deixei uma marca. Pode olhar lá que eu deixei. Inclusive aqui em Itabaiana, eu tenho certeza que se vocês conversaram com a maioria das pessoas, funcionários, quem foi Cláudio, secretário de saúde, por pouco tempo, um ano que eu fiquei, vocês vão ver que eu fiz alguma coisa diferente. Pode conversar com o povo. Entendeu? O que o doutor Cláudio Neves, médico geriatra, tem, caso seja eleito pela população sergipana governador, para assistência social? Já trabalhei na assistência social. Fui na assistência social, assessorei Maria do Carmo, fui gerente da atenção à política do idoso, conheço a ação social, e ali a gente pode fazer muita coisa. A ação social não pode fazer tudo sozinha. A ação social tem que ser a mente reguladora das necessidades sociais, utilizando tudo, utilizando a educação, utilizando a Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda. A ação social tem que usar a educação muito.
né, tem que trabalhar interagindo. Você tem que ter projetos na ação social em parceria com todas as secretarias, porque o social é o todo. Você não pode ter ações assistencialistas somente, pontuadas para mostrar boa vontade. É como se você tiver uma ação social em que você só faz uma assistênciazinha temporária, é como você dar esmola ao pobre na rua e não oportunizar ele ter um emprego. Então a gente precisa ter uma ação social que vise o crescimento e desenvolvimento. A gente tem que ter uma ação social que trabalhe também capacitação, que faça o diagnóstico da necessidade de trabalho. A gente precisa ter uma carteira ali na ação social focada na geração de emprego, na geração de trabalho. E a gente precisa fazer isso conversando com todos os segmentos, fazendo estudo. Não vou dizer hoje que não tem, a gente precisa estar no governo para botar a equipe para fazer o estudo. Fazer o estudo quais são as necessidades que a gente precisa, para que segmentos, que setores a gente precisa de mais jovens capacitados para a gente fazer isso. Então, a gente precisa de uma ação social que tenha uma visão futurística, que não seja só assistencialista. Essa é a minha ideia para a ação social. Então vocês, né, ouviram aí a entrevista do doutor Cláudio Neves, Antônio Cláudio Neves, ele é médico geriatra, candidato ao governo de Sergipe. Nós temos um tempo estipulado aqui pela produção do programa, né, com início às 7h35, final às 8h30, são 8 horas e 26 minutos. Eu gostaria de já me adiantar para agradecer o senhor ter colocado à disposição o seu nome para o governo do estado de Sergipe também, como uma oportunidade ao povo de ter aceito o nosso convite para a entrevista, contar um pouco do seu trabalho, da sua história e também deixar o senhor à vontade para algo que queira crescer na entrevista. O senhor fica à vontade, desde já. Muito obrigado por ter vindo aqui à FM Itabaiana, doutor. Antes de tudo, vou agradecer a vocês, agradecer a Deus a oportunidade, né, agradecer a Cleita, a vocês aqui da rádio que estão me recebendo com muito carinho, agradecer ao povo itabaiana que sempre confiou em mim, a todo mundo aqui, amigos, parentes, as pessoas de Itabaiana, tenho um carinho. Meu nome é Antônio, padroeiro Santo Antônio, minha mãe colocou esse nome e a gente tem é uma cidade que a gente tem um amor muito grande por Itabaiana. Trabalhei aqui muitos anos, ainda tenho laços fortes aqui e de sangue, de afeto. Eu gosto muito da cidade, antes de tudo dizer isso. Então agradecer a todos que estão ouvindo, a região toda, os amigos eu tenho em toda a Campo do Brito, Macambira, fui secretário de Macambira, todo mundo agradecer. Tenho que dizer que a Democracia Cristã é um partido pouco conhecido da população. Um dos motivos por que Cláudio, médico geriatra, parou o consultório um pouco, mas vou manter o consultório, não vou parar não. Eu sempre fiz as duas coisas, e fiz bem, e onde fiz, marquei. Então, meus pacientes sabem disso. Então, o que acontece? Para deixar esse recado do que é necessário para o Estado. O Partido Democracia Cristã tem hoje a minha candidata a vice, que é Giovana Rocha, quero agradecer também a confiança que ela está participando, que é uma defensora da participação da mulher, já com a história confirmada, uma pessoa que defende a participação da mulher no Estado de Sergipe, na política, no futuro de Sergipe. E temos o candidato a senador, que é Ayrton Costa, que defende o combate aos juros excessivos dos bancos para que a gente possa ter um crescimento do país. Essa é uma bandeira forte, porque o excesso de juros atrapalha o desenvolvimento, e a Ayrton tem feito isso com muito trabalho e defendido isso, e tem marcado isso, é uma educação que a gente tem que levar para o povo. A gente precisa também combater o excesso de juros para facilitar o crescimento do nosso Estado, do nosso país. Então a gente está com essa turma e vários outros candidatos a deputados federais, estaduais, a gente tem todos com boas índoles, com boas ideias, e esse time da Democracia Cristã, que é um time cristão mesmo, ele vem com um princípio cristão de dividir o conhecimento, dividir o pão, que é o conhecimento, a coragem e a fé que Deus nos deu. Então, agradecer a Deus, a todos aqueles que nos acompanham, a todos os pacientes, os idosos, meus pacientes que têm muito amor por mim, meus colegas médicos, que a gente está nessa batalha agora, nessa luta, para um bem maior. E espero que, pelo menos, nossas ideias fiquem registradas e tragam bem para a sociedade de Sergipe. Que Deus abençoe Sergipe e obrigado a vocês pela atenção. Muito bem, vocês ouviram aí o candidato ao governo do estado de Sergipe pelo Democracia Cristã, o doutor Antônio Cláudio Neves, médico geriatra, na série de entrevistas aqui com os candidatos ao governo do estado. Ele foi o primeiro. Amanhã nós iremos receber aqui o Fábio Mitidieri, candidato ao governo pelo PSD. Nós vamos ao bloco comercial e retornamos com mais Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.